Caríssimos irmãos e irmãs, neste domingo terceiro desse tempo da Páscoa do Senhor, nós temos um evangelho particularmente encantador. Nós diríamos assim: é a redescoberta de Simão Pedro. Vamos lembrar aqui, para entendermos bem a mensagem, a história de Simão. Simão era um homem de personalidade, de temperamento difícil. O próprio Evangelho nos mostra isso inúmeras vezes, a ponto que quando os soldados do templo mataram Jesus, ele tirou a faca, a espada e cortou a orelha do soldado, decepou a orelha. Obviamente que Jesus pegou e curou, chamado pela tradição de Malco. Mas Simão era um pescador. Os pescadores estavam habituados, obviamente, com a pesca. Ele não era um novato, não. Simão entendia muito bem de pescaria. E como que foi o encontro pessoal com Jesus? Como que foi o encontro pessoal que Jesus proporcionou a Pedro? Foi através de uma pesca milagrosa. A Bíblia diz que Simão, repito, pescador, trabalhador, passou a noite toda pescando, mas não conseguiu nada. Quando era o amanhecer, já não é lugar de pescaria, a gente sabe disso. Tanto é que se você for para a praia, né, a gente vê que os pescadores estão chegando cedinho, eles não estão indo para o mar durante o dia. Peixe se pesca à noite. E lá, Simão, que não tinha pego nenhum peixe, Jesus de Nazaré aparece e diz: lance a rede. E Simão lançou, e pegou tanto peixe que quase que a barca acabou afundando, porque ela quase virou. Pedro então desceu da barca e disse, ajoelhado: Jesus, Senhor, afasta-te de mim, porque sou um homem pecador. A partir desse encontro com Jesus, porque Jesus disse a partir de então: vem e segue-me, Simão se tornou um discípulo de Jesus. Mais para frente, Jesus perguntou aos 12 apóstolos: quem dizem que eu sou? Um apóstolo disse: uns dizem que o Senhor é Elias, outros que é Jeremias, outros falaram que ele era um profeta. Jesus disse: e vocês, quem dizem que sou eu? Simão disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E então Jesus transforma Simão em Pedro. Jesus disse: Simão, filho de Jonas, a partir de hoje tu serás chamado de Pedro, ou seja, a pedra, porque sobre essa pedra, esse rochedo, que é você, eu, Jesus, vou construir minha igreja. E mais ainda,
Você não é somente a pedra pela qual eu construirei a minha igreja, mas eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que você desligar na terra será desligado no céu. Olha a autoridade que Jesus deu. Deus constituiu Simão com o novo nome de Pedro e o tornou cabeça dos discípulos. Assim como o Papa é cabeça do colégio dos bispos, já de que os bispos são sucessores dos santos apóstolos. Pois bem, ele deixou de ser chamado de Simão, ninguém mais chamava de Simão, agora todo mundo chamava de Pedro, porque Jesus deu essa ordem, o nome dele é Pedro. Aí veio a paixão, a crucificação, todos abandonaram Jesus, com medo, não ficou ninguém, e Pedro negou Jesus. Pedro não somente fugiu da cruz, Pedro não somente abandonou Jesus no Calvário sozinho, como Pedro o negou 3 vezes. A Bíblia diz que depois que ele negou 3 vezes, ele chorou amargamente, chorou muito, porque ele percebeu a traição que ele cometeu. Agora vem a Páscoa, Pedro vê Jesus ressuscitado, Pedro vê Tomé colocando as mãos nas marcas do ressuscitado, ele fica feliz. Só que tem uma coisa muito chata com Pedro. Pedro, como traiu, como decepcionou, não se sentia mais digno de ser Pedro a pedra. Por isso que começa o Evangelho falando Simão. E é por isso que Jesus se dirige agora a ele aqui, que Simão, vocês prestaram atenção, Jesus não chama ele de Pedro mais. Jesus fala, Simão, tu me amas, ou seja, porque ele quis voltar a ser Simão. É até natural que seja assim, não é verdade? A gente até perdoa uma pessoa que nos traiu, principalmente se foi em matéria de dinheiro, mas o vaso trincou, perdeu o clima. Você pode falar com a pessoa, você pode tratar bem a pessoa, mas não é mais a mesma coisa. Determinadas situações, ainda que a gente faça as pazes, não é mais a mesma coisa. E Simão notava isso. Simão não tinha mais clima para ser o líder deles. Então Simão tomou a decisão de voltar a ser o que? Pescador. É o Evangelho de hoje, está aqui, está claro. Não começa assim, Simão disse aos outros, eu vou pescar. Sabe o que eu vejo aqui? Ele disse, olha, eu vi Jesus ressuscitado, eu creio, mas eu não sirvo para ser apóstolo, porque eu traí, eu decepcionei, eu vou pescar. Ele volta para o seu antigo trabalho, ser um pescador. Interessante, olha que bonito. Lembram como que se deu a conversão de Simão? Ele trabalhou a noite toda e não pegou nenhum peixe. Aqui também, ele trabalha a noite toda,
não pega nenhum peixe. Aí de manhã aparece um homem na beira do lago e diz para eles: moços, quer dizer, jovens. Interessante, aqui está a prova de que os apóstolos eram jovens, jovens mesmo, de 18 anos, de 20 anos, 22 anos. Pedro devia ter isso, 22, 23 anos. Eram jovens, muito jovens. Era uma molecada, digamos assim. Jesus não escolheu adultos anciãos, não, Jesus escolheu jovens. E tinha que escolher jovens. Se ele escolhesse pessoas muito maduras ou idosos, como que eles depois iam pregar o evangelho por tantas décadas após a ressurreição? Pois bem, moços, vocês têm algum peixe? Simão disse: não pescamos nada. A noite toda, igualzinho. Aí Jesus diz: lancem a rede e vocês vão encontrar. Eles lançaram, e repete a história, a pesca milagrosa. Eles pegam tanto peixe que o barco quase vira, igualzinho. É aí que eles percebem, eles se lembram: é o Senhor. Chegando à beira, descarregando os peixes, nos diz aqui 153 peixes. Olha o detalhe: 153 peixes. Na primeira pesca milagrosa, quando Pedro se converte, Simão se converte, fala a quantidade de peixes. Eu acho que foi 153 também, porque senão ele não traria esse detalhe. É uma confirmação, é uma recapitulação, está sendo reescrita a história de Simão. E aí Jesus diz, porque Jesus sabe tudo: Simão, tu me amas? E fala ainda: filho de Jonas. É aquele outro homem: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Eu te amo. Simão, filho de Jonas, tu me amas? Ele disse: sim, Senhor, eu te amo. Pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que estes? Mais do que os outros 10 apóstolos que estão aqui? Sim, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. O que significa isso? Não é que Jesus duvidava do amor de Pedro, era Pedro que não acreditava mais que era capaz de amar Jesus. Jesus não precisa, Jesus conhece os corações. Era Pedro que estava com a autoestima lá embaixo, ele não se sentia confortável. Eu acredito que todos nós também ficaríamos constrangidos. Imagine, eu digo por mim, se eu tivesse negado ali Jesus 3 vezes e depois fica tudo normal, eu ficaria constrangido. Acredito que você também. Nós ficaríamos constrangidos. Nós não podemos mais servir. Então Jesus pergunta, repito, 3 vezes: Simão, tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Para que Pedro, para que Simão volte a ser Pedro, para que Simão entenda que apesar de tudo, ele amava Jesus. Eu me lembro quando ouvia no rádio, na infância, uma música, não sei, já procurei a letra, não acho, que dizia, bem brega, viu? Bem brega: eu não presto, mas eu te amo. Dizia a letra da música, né? Eu não presto, mas eu te amo. É isso mesmo.
Nós podemos dizer assim: eu não presto, ou seja, eu sou pecador, eu sou fraco, eu sou miserável. Nós podemos dizer, e eu posso dizer: Jesus, sabe de uma coisa? Eu também, como Pedro, eu não sou digno de seguir, eu não sou digno de falar do teu amor. Jesus, eu não presto, realmente eu não presto, eu estou cercado de pecados, de misérias, de imperfeições, mas Jesus, eu não consigo deixar de te amar. Eu te amo, Jesus. Eu não consigo. Pode aplaudir, pode aplaudir. Eu não consigo deixar de te amar, Jesus. Repita, como essa música, olha, a gente tem que falar assim para Jesus: eu não presto, mas eu te amo. Porque a gente não presta mesmo. Nós somos uma porcaria. Nós somos uma porcaria. Se você não se acha, você não tem a lucidez. Eu me acho. Por quê? Porque tem tantas coisas. A gente erra, a gente cai, temos imperfeições, misérias, mas nós não podemos deixar de ter essa experiência do amor de Jesus. Por isso que Jesus sempre falava de amor. Nós vivemos numa sociedade onde é muito forte o discurso de ódio. Basta vermos a rede social, como as pessoas ofendem, atacam, caluniam, desrespeitam. É um clima de ódio, o mundo está respirando ódio. Com o ódio vem as guerras, as brigas, as inimizades. É por isso que eu gosto de Jesus. E quem é da luz não gosta do discurso do ódio. Quem é de Jesus gosta do amor, porque Jesus falava de amor, como os discípulos de Emaús. Eu acho tão lindo. Na noite da Páscoa eles vão 12 quilômetros até Emaús, que era uma aldeia, como daqui a Araçoiaba, 12 quilômetros. Estavam tristes, andando pelo caminho, tristes. De repente Jesus entra ali, porque era muito comum andar com as pessoas na estrada, fazendo companhia. Eles acharam que era um peregrino. Também eles andavam com um capuz na cabeça, por causa do sol, e cobriam aqui também, porque evitar tomar vento, entrar, dar uma infecção, né? Por isso que esses povos usavam turbantes e tal. Não é por causa de religiosidade, é para não entrar um vento, uma areia, uma mosca dentro do ouvido. Então eles tampavam. Eles não reconheceram Jesus. Mas teve uma coisa, olha que bonito. O som da voz daquele peregrino, ensinando as escrituras e falando com amor, aquecia os corações, aquecia mesmo. Eu já senti isso na minha vida algumas vezes. É uma unção do Espírito, parece que está pegando fogo aqui o peito, queima. Eles sentiram aquele calor. Já estava o sol se pondo. Eles entraram na aldeia. Jesus fez de conta que é mais para frente. Eles falaram: Senhor, fica conosco, já é tarde, o dia termina. Imagine ficar caminhando à noite. Ninguém caminha à noite. Fica conosco. E aí Jesus aceita. Jesus vem,
senta-se à mesa com eles, toma o pão e parte o pão. Quando Jesus parte o pão, dando graças, Eucaristia, eles reconhecem Jesus. Só que daí Jesus desaparece. Por que Jesus desaparece? Porque Jesus está no pão.